O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite. Estamos começando a reapresentação do programa O Mundo na Guaíba. 24 de agosto de 2025. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Biol 2000. Cindy Lojas Porto Alegre. Vantagem é estar aqui. Expanda e desenvolva teu negócio com a gente. Associe-se e aproveite os benefícios. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimento, mau cheiro e transbordamento. Para limpeza de pias, ralos, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicação. É o Biol 2000, um produto biológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você pede pelo sistema de teleentrega 97401-2992. Vou repetir, 97401-2992. E receba em sua residência ou em sua empresa o Biol 2000. No programa de hoje, vamos falar sobre as tarifas de Trump que estão afetando o mercado americano. Como surgiu a figura de Vladimir Putin? Bósnia sob risco de guerra de desintegração. China não quer a derrota de Putin. Ucrânia na iminência da perda de territórios. E o objetivo da frota americana junto à Venezuela. Os Estados Unidos aliviaram taxas de exportações a produtos brasileiros feitos com aço e alumínio, segundo anunciou o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. A adequação deve proporcionar ao Brasil mais competitividade na venda de equipamentos como máquinas e motocicletas, conforme as projeções do governo. A previsão é de que isso dê um impacto de 2,6 bilhões de dólares para o país. Alckmin explicou que a adequação se deu por uma mudança de seções entre produtos. Antes, o aço estava sob tarifas de 50% e agora haverá troca com a redução. De acordo com as contas governamentais, 2,6 bilhões de dólares de inserção no aço e no alumínio nas exportações brasileiras de 40 bilhões de dólares representarão cerca de 6,4% das exportações que estão taxadas em 50% e que ficarão fora daquele índice. O fato é que as taxações estão implicando também em problemas do mercado norte-americano. Isso porque produto brasileiro que deixa de entrar lá provoca diminuição na oferta e, por consequência, aumento do preço do produto e mais a decorrência de alta na inflação. Reportagem de Eloá Horazin, do Jornal da Cultura, mostra os problemas que os norte-americanos estão enfrentando em decorrência das tarifas. Nem Europa, Ásia ou Oceania. O destino mais caro para os americanos hoje tem sido mesmo o supermercado. Em julho de 2025, o índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em relação ao mês anterior e acumula alta de 2,7% nos últimos 12 meses. O que pesa no bolso do consumidor é a comida, sobretudo a carne bovina.
Dados oficiais do Departamento de Agricultura americano mostram que, desde que Trump anunciou o tarifaço contra o mundo em abril, o preço da carne mais usada para a mistura de hambúrgueres e processados saltou de $119 para $180, uma alta superior a 50% em apenas 4 meses. As sanções aplicadas aos produtos brasileiros pioraram a situação e as consequências já chegaram aos supermercados. Isso porque 25% de toda a carne importada pelos Estados Unidos e 30% do café consumido por aqui saem de portos brasileiros. Com impacto nos preços, muita gente está revendo os hábitos de consumo. O Darren, por exemplo, diz que trocou a carne pelo peixe e pelo frango e que churrasco agora é só para ocasiões especiais. A Estela conta que chega a devolver certos produtos à prateleira. A experiência do consumidor americano faz acender o sinal de alerta entre os economistas, que temem uma recessão. Bruno Corono, economista brasileiro radicado nos Estados Unidos. Já faz algum tempo que a gente tem a certeza que a gente está no final de um ciclo econômico. O que seria isso? Seria o ciclo mais longo que os Estados Unidos já teve de prosperidade, que se iniciou depois da crise de 2008. Porém, a gente nunca sabe ao certo quando é que vai bater o ápice desse ciclo e vai ter uma retração. Eu, pessoalmente, já esperava que isso tivesse acontecido nos últimos 2 ou 3 anos, logo depois da pandemia. Uma pressão a mais para Jeremy Powell, o presidente do Fed, o Banco Central americano, que sofre o assédio do presidente Donald Trump. O Fed possivelmente vai se ver numa situação muito embaraçosa, que é a combinação dos 2 principais indicadores que ele tem que controlar, que é a inflação sendo pressionada e o desemprego aumentando. Em geral, essas 2 coisas nunca convergem de forma distinta. Então, essa é a combinação perfeita para ele ter uma dificuldade muito forte em agir, porque se ele abaixar os juros, ele estimula a inflação, embora ele tente compensar a falta de emprego. Se ele mantém os juros altos, ele controla a inflação, mas ele não ajuda a manter o pleno emprego. Sem dúvida, a carne brasileira é um dos produtos que mais faz falta nos mercados norte-americanos. E a propósito de carne, foi acertado que o Brasil deve exportar a carne, especialmente do Centro-Oeste, que é mais barata no nosso mercado, para a Argentina e o Uruguai. E aí eles perguntaram, mas por que são 2 países produtores de carne de excelente qualidade e por que estarão importando a carne do Brasil? Simplesmente porque eles vão aproveitar para exportar a carne deles para os Estados Unidos, recebendo a carne brasileira. E aí, depois da informação, vai a especulação. É muito possível que os produtores brasileiros aproveitem esses mercados para fazer uma intermediação e, a partir dali, mandar a sua carne para os Estados Unidos. Quem sabe até com um selo do Uruguai ou da Argentina. Afinal, tudo são estratégias de mercado. Mas o fato é este, que assim como as taxações impostas pelo presidente Donald Trump de 50% sobre os produtos brasileiros estão causando problemas aqui no nosso país, também estão causando no país de Trump. A seguir, como surgiu a figura de Vladimir Putin?
Galeazzi e Martinox, há mais de 42 anos sendo referência na distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis no sul do Brasil, sempre em busca da qualidade nos processos e a satisfação de nossos clientes. Contamos com um amplo estoque de alumínio, cobre, latão, bronze e aços inoxidáveis. Acesse galeazzi.com.br. Galeazzi e Martinox, qualidade e tradição na distribuição de metais. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O presidente Donald Trump conseguiu trazer novamente para o cenário ocidental o presidente russo Vladimir Putin. Ele que estava desacreditado desde que promoveu a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022. Uma ação que constitui mais uma etapa do expansionismo que ele está desenvolvendo na sua vizinhança, desde que deixou explícito que a sua vontade é resgatar a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aliás, não foi sem razão que o seu chanceler Sergei Lavrov compareceu na reunião do Alasca com uma camisa estampando as letras CCCP, que em russo é a sigla para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas quem é esse Vladimir Putin? Como ele se alçou ao poder 25 anos atrás? Júlia Graham, da BBC Brasil em Londres, nos dá os detalhes. Um dos líderes mais poderosos do mundo, que era quase um desconhecido quando virou presidente. Vladimir Putin, até então primeiro-ministro e ex-chefe do serviço de inteligência russo, parecia que duraria pouco no governo. Mas 25 anos depois, Putin não só continua inabalável no comando da Rússia, como é visto como uma espécie de czar do século XXI. Essa história começa em 1999, quando a Rússia ainda sofria os efeitos do desmantelamento da União Soviética e da transição de um regime comunista para um capitalista. Boris Yeltsin fazia um governo conturbado, marcado por privatizações de estatais e por uma relação difícil com o poder legislativo. E a população, ao mesmo tempo em que vivenciava avanços democráticos, sofria com a piora da economia e com uma queda drástica no poder aquisitivo. Yeltsin transferiu o poder para seu premier, Vladimir Putin, que estava no cargo havia só 4 meses. Putin tinha ganhado a confiança e popularidade por comandar uma vitoriosa, mas violenta, incursão militar na província separatista da Chechênia. Analistas dizem que Putin projetou aos russos a imagem de um líder forte e de mão firme. Meros 3 meses depois de assumir a presidência interinamente, Putin foi eleito pelo voto popular. Desde então, ele já acumula 5 mandatos, amparado por uma questionada mudança na Constituição russa. A eleição mais recente, em 2024, que Putin venceu com 87% dos votos, foi considerada fraudulenta pela oposição e parte da comunidade internacional. Ele já é o líder há mais tempo no poder na Rússia desde Joseph Stalin, que governou a União Soviética por 26 anos até morrer em 1953. Putin tem colocado em prática projetos tanto ambiciosos quanto autoritários que moldam a vida na Rússia. Vamos a eles. Um ponto-chave para a alta popularidade de Putin nos seus primeiros mandatos foi a recuperação da economia. A indústria de petróleo e gás deslanchou, fazendo da Rússia um grande exportador de combustível. Esse setor, é claro, sofreu um baque recente quando perdeu o mercado na Europa por causa da guerra na Ucrânia. Mas mesmo assim continuou exportando para países como China e Índia e voltou a aumentar as vendas para a própria Europa. O conflito na Ucrânia e as sanções ocidentais forçaram Putin a voltar grande parte da produção econômica para a guerra e para a indústria de armamentos. Não se sabe se esse modelo vai ser sustentável no longo prazo, mas até o momento tem mantido a economia russa funcionando, graças também à entrada de mais produtos chineses. Steve Rosenberg, editor de Rússia da BBC Brasil. If you walk into a supermarket in Moscow, William, the shelves are still very full. A lot of Western products that used to be in the shops are no longer available, but... Se você entrar em um supermercado em Moscou,
As prateleiras ainda estão muito cheias. Sim, muitos produtos ocidentais que costumavam estar nas lojas não estão mais disponíveis, mas algumas coisas foram substituídas por alternativas russas. E também há muitos produtos eletrônicos chineses, porque a China e a Rússia são aliados próximos. Há muito mais carros chineses nas estradas. Sim, a inflação está alta, os preços estão subindo, mas até agora as sanções não causaram o colapso na economia. Na verdade, provavelmente haverá até um crescimento do país. The Russian economy to collapse. In fact, there's going to be economic growth probably this year. A aproximação com a China é um entre vários movimentos de Putin no xadrez geopolítico global. Na sua primeira década no poder, ele manteve relações diplomáticas e comerciais cordiais com o Ocidente. Mas as ofensivas na Ucrânia mudaram esse cenário. A key moment, I think, is in 2014, when Vladimir Putin decides to send Russian troops. Um momento chave eu acho que aconteceu em 2014, quando Vladimir Putin decidiu enviar tropas russas para uma parte da vizinha Ucrânia, para anexar a península da Crimeia, e também para intervir militarmente no leste ucraniano. E daquele momento em diante, as relações com a América e com a Europa pioraram muito. O Ocidente impõe muitas sanções à Rússia e, dentro da Rússia, a repressão aos críticos de Vladimir Putin se acelera. The crackdown on Vladimir Putin's critics accelerates. Mas se a relação com a Europa continua azedada, o mesmo não dá para dizer com os Estados Unidos. Um próximo capítulo a ser observado é como ficarão as relações entre Moscou e Washington no governo Trump, que tem se aproximado cada vez mais de Putin. Bom, agora que a gente falou das relações exteriores da Rússia, vem a pergunta: como o país mudou internamente? Algo nítido, segundo observadores, é o aumento do autoritarismo. A ONU estima que pelo menos 1.300 russos tenham sido presos por motivos políticos, principalmente por criticar a invasão da Ucrânia. E dizem que a imprensa independente é perseguida e silenciada na Rússia. Mariana Katsarova, relatora especial da ONU sobre direitos humanos na Rússia. The aggressive war, the full-scale invasion against Ukraine. A guerra agressiva, a invasão em grande escala contra a Ucrânia, que começou há 3 anos em 2022, exacerbou, na verdade, a repressão contra a sociedade civil, contra qualquer expressão anti-guerra dentro da Federação Russa. Any anti-war expression inside the Russian Federation. Embora o Kremlin negue o aumento do autoritarismo, o correspondente da BBC na Rússia diz que é algo perceptível no dia a dia. Since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine, this almost feels like a different country, another country to me. I mean, inside Russia... Desde que a Rússia lançou sua invasão em larga escala na Ucrânia, aqui quase parece um país diferente. Quer dizer, dentro da Rússia, a repressão aumentou muito. Então, se você é um cidadão russo e critica publicamente as autoridades, corre o risco de ser preso. E, recentemente, uma jovem russa foi enviada para a prisão por 7 anos. Apenas por substituir etiquetas de preço do supermercado por alguns outros mais baratos. A young Russian woman was sent to prison for 7 years just for replacing price tags in the supermarket with some anti-war slogans. E a vida dos russos mudou em outros aspectos também. Para começar, a guerra tem impacto direto em dezenas de milhares de famílias. Uma investigação da BBC identificou mais de 95 mil soldados russos que morreram em combate. Outros milhares de jovens se mudaram do país para escapar do recrutamento militar. A Rússia, aliás, vive uma crise demográfica e a projeção da ONU é de que até o final deste século o país fique com 20 milhões de pessoas a menos do que tem hoje. E como os russos enxergam esse cenário todo? Escuta só a percepção do correspondente da BBC em Moscou. I wouldn't say Russians are happy, right? Happy is not the right word. Eu não diria que os russos são felizes. Felizes não é a palavra certa. Acho que se você olhar ao redor de Moscou, muitos russos tentam fingir que a guerra não está acontecendo. Eles tentam tirá-la da cabeça. Acho que muitas pessoas aqui acreditam que eles não podem influenciar no que está acontecendo. Então muitas pessoas apenas baixam a cabeça. Eu também diria que há muitos russos que estão dispostos a aceitar o que o seu governo está dizendo para eles. It's easier to get through life when you believe that your country is in the right and doing the right thing. Ou seja, é a ditadura imposta na Rússia por Vladimir Putin. Hoje, um dos homens mais poderosos do mundo.
A seguir, Bósnia, perto de uma nova guerra. Lutar é minha profissão e minha paixão. Minha rotina é treinar muito, pois o meu objetivo é vencer. Em 2017, fui campeão em 2 categorias diferentes, na China e na Sérvia. Na China foi inesquecível, porque eu fiz 2 lutas em uma noite, em uma categoria que eu nunca havia lutado. Todos os dias quando eu acordo, tomo café com a minha família, levo minha esposa para o trabalho e só depois eu vou fazer meu primeiro treino. Minha experiência como professor veio só depois de 10 anos que eu comecei a lutar. Eu quero ter uma equipe de ponta e ver meus alunos campeões internacionais. Eu sou Adriano Balbi, campeão internacional de MMA. Sou professor faixa preta de jiu-jitsu. Eu nasci para treinar, lutar e vencer. Eu sou a Universal. O que será que um motociclista tatuado, uma atleta, um sommelier, uma empresária e um influencer digital têm em comum? Com certeza não é o estilo. Mas todos combinam com o leite Dália, seja no café da manhã, no lanche, na sua receita ou quando preferir. Leite Dália, o leite que combina com o seu momento. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O ano de 1990 marcou nos Balcãs uma guerra que resultou na desintegração da Iugoslávia. Uma guerra fundamentalmente fomentada pelas diferenças raciais e religiosas entre os grupos sérvios, croatas e muçulmanos. A Iugoslávia desintegrou-se e resultou posteriormente em 7 estados: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia do Norte, Kosovo e Bósnia-Herzegovina. E esta Bósnia-Herzegovina tem também dentro do seu território as mesmas diferenças que resultaram na desintegração da Iugoslávia, ou seja, entre sérvios, croatas e muçulmanos. Tanto que o país tem 3 presidentes e uma luta constante para manter a integração, e um perigo também constante da eclosão de uma nova guerra. E quem nos conta os detalhes é a Deutsche Welle. O fantasma da Guerra da Bósnia tem voltado muito por conta do separatismo e do nacionalismo em alta na região. Nos anos 90, o conflito foi brutal, matou mais de 100 mil pessoas e diversas atrocidades e genocídios foram cometidos. A paz na região depende de um equilíbrio frágil. A Bósnia tem uma burocracia complicada, com 3 presidentes, um de cada etnia local. Cada um desses grupos étnicos tem religiões diferentes e competem por poder. E o país está em vias de entrar para a União Europeia. Mas do outro lado, esse líder separatista sérvio-bósnio tem outros planos. Ele quer que esse território bósnio de maioria sérvia seja integrado à Sérvia e conta com o apoio da Rússia. Concordamos que somos uma só nação e um dia seremos um só Estado. Recentemente, o Milorad Dodik foi condenado à prisão por atacar a ordem constitucional. Diante do tensionamento recente, a União Europeia aumentou a quantidade de tropas de paz.
Ao todo, mais ou menos 3 milhões de pessoas moram na Bósnia. Elas compartilham uma herança eslava e os idiomas deles são muito semelhantes. Mas a grande diferença está na religião. A maioria dos bosníacos são muçulmanos, já os sérvios são majoritariamente cristãos ortodoxos. E os croatas têm uma maioria de católicos romanos. E é importante lembrar que a gente está falando de sérvios e croatas que vivem na Bósnia. E do lado da Bósnia ficam a Sérvia e a Croácia. A Sérvia apoia os sérvios bósnios, enquanto a Croácia apoia os croatas bósnios. E todos esses países fazem parte da Península Balcânica, no sudeste da Europa. Fica do lado da Itália. Essa região já foi devastada por conflitos. Na Bósnia, a guerra entre essas 3 etnias durou mais de 3 anos. Foi a Guerra da Bósnia. A gente já vai falar mais sobre isso, mas agora eu queria focar em como que ela terminou, porque isso é parte do problema que a região enfrenta agora. Para evitar conflitos, o poder político é compartilhado entre os 3 principais grupos étnicos. Por isso, a Bósnia tem 3 presidentes: um bosníaco, um sérvio e um croata. Mas tem um cargo que fica acima de todos eles. E ele é ocupado por esse político alemão, o Christian Schmidt. Ele é o alto representante para a Bósnia e Herzegovina, um cargo criado pelos Acordos de Dayton. Ele é uma espécie de supervisor com o objetivo de garantir que o país mantenha a paz, mas ele não foi eleito pelos moradores da Bósnia, e sim nomeado por outros países e organizações internacionais. Ele tem o poder de impor e de revogar leis. Ele é visto como um vice-rei que faz o que quer, que na verdade não precisa prestar contas a ninguém neste país. O Damir Kapičić é cientista político na Universidade de Sarajevo. Ele diz que na Bósnia as pessoas têm sentimentos ambíguos sobre o papel do alto representante. As percepções envolvem tanto aversão ou medo, como também a sensação de que, às vezes, essa posição é necessária. O trabalho do alto representante para a Bósnia é garantir que a Bósnia permaneça unificada. Isso coloca ele numa posição de confronto direto com o separatista sérvio, o Milorad Dodik. O Dodik é o presidente da República de Srpska, a entidade predominantemente sérvia da qual a gente falou antes. E já tem muito tempo que ele ameaça separar a República de Srpska da Bósnia e unificá-la com a Sérvia. Não escondemos que pertencemos a uma grande nação sérvia. Vocês não destruirão o chamado dessa nação por unidade. Essa nação merece ter um Estado unido. Não podemos ser detidos nesse caminho. Isso tem preocupado a Europa, porque esse separatismo já causou guerras na região. Nesse caso, um conflito aqui poderia envolver também os vizinhos da Bósnia. Isso não levaria a uma separação pacífica. Provavelmente levaria ao que chamamos de um possível conflito com uma dimensão regional. Tem muita coisa em jogo aqui, e o Dodik está no centro desse tensionamento. Ele é acusado de atacar a ordem constitucional e enfrenta um mandado de prisão, emitido pelas autoridades federais da Bósnia. Mas ele está cercado por policiais fortemente armados e leais da República de Srpska e já chegou a desafiar a decisão dos tribunais. Recentemente teve até uma tentativa de prisão que fracassou. A Tanja Topić é uma cientista política em Banja Luka, a principal cidade da República de Srpska. Ela trabalha para uma fundação política ligada ao Partido Social Democrata da Alemanha. A pergunta que se faz constantemente é se haverá guerra. Então essa tensão e esse perigo existem. Pois é, o Acordo de Dayton, no qual a gente falou, conseguiu interromper a guerra. Mas os diferentes grupos étnicos ainda não concordam sobre como o Estado deve ser organizado. Os bosníacos, que são maioria, tendem a querer um Estado unitário porque tomariam as decisões mais relevantes nesse Estado. Eles teriam a maioria. Isso vai contra a essência da existência tanto dos sérvios quanto dos croatas, que então pressionam por mais autonomia e descentralização. E a maioria dos partidos políticos do país está alinhada com grupos étnicos. Os 3 principais grupos, bosníacos, sérvios e croatas, podem bloquear decisões importantes. Por isso que promover mudanças reais é tão difícil. E ainda tem outras minorias que reclamam que estão sendo deixadas de lado. Parece que falta uma identidade nacional da Bósnia que una todos esses grupos.
A nova geração foi criada com um forte senso de sua identidade étnica nacional. Cresceram em guetos. Jovens de diferentes grupos não se conhecem. E em 2024, a União Europeia concordou em iniciar negociações concretas de adesão da Bósnia ao bloco. Um dos raros pontos de consenso entre as etnias do país parece ser a entrada na União Europeia. Mas a adesão costuma ser um processo longo e difícil, no qual reformas têm que ser feitas. Em um país dividido, isso pode ser ainda mais complicado. Enfrentar os problemas da Bósnia significa também corrigir as falhas do Acordo de Dayton. Mas no curto prazo, a questão mais urgente é a ameaça desse separatismo sérvio. E a força desse separatismo sérvio faz o país temer a volta da terrível guerra travada de 1992 a 1995 e que deixou mais de 100 mil mortos no país. A seguir, China não quer a derrota de Vladimir Putin. Sabe aquela energia para sua reunião de trabalho? É Ponto dos Cafés. E aquele cappuccino cremoso no seu restaurante, na sua padaria ou na sua lanchonete? É Ponto dos Cafés. Ponto dos Cafés é café quentinho ao simples toque de um botão. Ponto dos Cafés, há quase 30 anos oferecendo máquinas de café e insumos de qualidade para facilitar o dia a dia da sua empresa. Ligue 3325-1009 ou acesse pontodoscafés.com.br. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Desde que eclodiu a guerra na Ucrânia e a Rússia passou a sofrer as sanções, especialmente econômicas, por parte do Ocidente, a China passou a ser o grande comprador dos produtos russos. Desde o petróleo, passando pelo gás e até os produtos agrícolas.
Pois agora surge a especulação, levantada por Hoje no Mundo Militar, de que Xi Jinping não quer que a Rússia perca a guerra na Ucrânia, por entender que isso seria prejudicial ao seu país. Vamos acompanhar o relato. Nos últimos meses, acumulam-se os indícios de que o líder chinês Xi Jinping está, de forma ativa e direta, apoiando Vladimir Putin para evitar uma derrota russa na sua invasão da Ucrânia, com os motivos indo desde barganhas energéticas até temores sobre interferências do Ocidente em Taiwan e no Pacífico. Mas é mesmo verdade que Xi não pode deixar Putin perder? Como habitual, vamos começar pelo contexto histórico. As relações entre Rússia e China nas últimas décadas foram marcadas por profundos altos e baixos, começando pelos laços entre Stalin e Mao Tse-tung. Ambos sempre se encararam com mútua desconfiança, mas a Guerra da Coreia, que começou em junho de 1950, quando a Coreia do Norte invadiu o Sul, após o norte-coreano Kim Il-sung, avô do atual ditador norte-coreano Kim Jong-un, ter obtido apoio chinês e soviético para sua invasão, acabou por aproximar ambas as ditaduras, que a partir do início dos anos 50 passaram a compartilhar um inimigo em comum, os Estados Unidos. No entanto, depois da morte de Stalin e principalmente a partir do início dos anos 60, as duas maiores ditaduras comunistas começaram a se afastar, com o Mao encarando o processo de desestalinização de Nikita Khrushchev como uma afronta aos princípios sagrados do comunismo. Ambos os países só começaram a se reaproximar novamente nos anos 90, com Vladimir Putin, a partir do início do século XXI, acelerando e aprofundando essa reaproximação. Mas, apesar de todos os esforços e da assinatura de alguns acordos importantes, as relações entre Rússia e China nunca foram fenomenais, com a China vendo sempre muito mais vantagem econômica e comercial em se relacionar com os Estados Unidos, Europa e América Latina. Mas isso começou a mudar desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, com a China mantendo uma posição oficial de neutralidade, mas com as suas ações falando muito mais alto do que as suas palavras. Xi Jinping e Putin declararam uma parceria sem limites durante as Olimpíadas de Inverno em Pequim em 2022, poucas semanas antes da guerra, com relatórios de inteligência ocidentais indicando que a China vê a Rússia como um contrapeso essencial contra os Estados Unidos. Em junho de 2025, documentos vazados revelaram desconfianças mútuas entre russos e chineses, mas também um apoio público robusto, com acordos em investimentos, comércio e energia. A China não envia armas diretamente para a Rússia para evitar sanções diretas, mas fornece componentes de uso duplo, como motores e sistemas de navegação para drones russos. A Bloomberg estima que a China supra cerca de 70% a 80% dos componentes críticos para a produção de drones e mísseis russos, ajudando Moscou a reabastecer o seu arsenal apesar das sanções, incluindo componentes eletrônicos essenciais. Além disso, há o papel indireto na facilitação de alianças, com a China acusada de intermediar, ou pelo menos não obstruir, o pacto entre Rússia e Coreia do Norte, que está levando Pyongyang a fornecer milhões de munições de artilharia e dezenas de milhares de soldados para a frente ucraniana. Segundo estudos de diversos especialistas, a China está ativamente coordenando uma cooperação com o Irã, Coreia do Norte e Rússia em um eixo anti-ocidental, com Pequim facilitando fluxos de suprimentos para essas ditaduras através da sua cadeia logística de alcance mundial. Mas por que Xi Jinping estaria fazendo tudo isso? Vamos começar pelo motivo principal: dinheiro. A invasão russa cortou o acesso europeu a cerca de 95% do gás e petróleo da Rússia, com a China se aproveitando e entrando como compradora principal. Em 2024, o comércio bilateral atingiu recordes, com Pequim importando óleo e gás russo com descontos de até 40%.
com isso barateando o combustível para a indústria chinesa e impulsionando o crescimento econômico. Segundo analistas, esses descontos russos reduziram a conta energética chinesa em bilhões de dólares, permitindo a Pequim alimentar a sua máquina industrial. Se não fosse a guerra, Putin continuaria vendendo o seu gás e o seu petróleo para a Europa, e esses descontos para a China não existiriam. Por isso, enquanto a guerra se arrastar, a China continuará lucrando com os descontos obtidos na importação de gás e petróleo russo. Agora, o motivo mais sinistro: o medo geopolítico. Analistas argumentam que uma derrota russa liberaria os Estados Unidos e os seus aliados para focar as suas atenções no Pacífico. Se Putin for derrotado, o Ocidente ganharia força moral e recursos para confrontar as ambições chinesas em Taiwan e no Mar do Sul da China. Então, é mesmo verdade que Xi não pode deixar Putin perder? Em grande medida, sim, mas com nuances. Analistas argumentam que uma vitória russa fortaleceria o eixo autoritário anti-ocidental, centrado no eixo Moscou-Pequim. Mas uma derrota da Rússia na Ucrânia poderia desestabilizar a fronteira norte chinesa e expor fraquezas ideológicas. Xi aprendeu com seu pai, que visitou a União Soviética nos anos 50, a importância de laços com Moscou para contrabalançar o Ocidente. No entanto, a China não é ilimitada e sabe que não pode embarcar com determinação total no seu apoio à Rússia, pois precisa, a todo custo, evitar a aplicação de sanções ainda mais duras e que poderiam, no extremo, minar o seu acesso a mercados como os Estados Unidos e a Europa. Os analistas divergem, com alguns vendo Xi Jinping como vencedor da guerra, obtendo gás e petróleo russo barato, ao mesmo tempo em que Xi observa, com prazer, os Estados Unidos e a OTAN drenando seus recursos no apoio defensivo à Ucrânia. Mas outros dizem que a Rússia se tornou um embaraço, forçando Xi a equilibrar laços sem afastar o Ocidente. Em resumo, não é que Xi Jinping não pode deixar Putin perder. Ele apenas escolheu não deixar, pelos motivos comerciais, econômicos e estratégicos que citei aqui. Mas é inegável que, de todos os países, a China é o país que mais vantagens está extraindo de todo o caos e destruição que Putin continua lançando sobre a Ucrânia. De acordo com o que foi preconizado por Donald Trump, o mundo está dividido entre 3 grandes potências: Estados Unidos, China e Rússia. Assim é que, embora dando um sutil apoio a um dos seus parceiros, a China tem que se equilibrar na relação com a outra potência. Afinal de contas, os donos do mundo não podem brigar entre si. A seguir, o que Trump objetiva com a entrega da Ucrânia para a Rússia?
conhece o nosso canal no YouTube? Você acesse YouTube/Guaíba Esporte para acompanhar a mais vibrante narração esportiva de futebol do rádio do Rio Grande do Sul. E não é só o futebol da Guaíba. A programação esportiva da Guaíba está no YouTube. Você vai acompanhar o Ganhando o Jogo e também o Guaíba Esporte no YouTube/Guaíba Esporte. Além dos melhores momentos e as análises dos comentaristas do futebol da Guaíba. YouTube/Guaíba Esporte. Então já sabe, né? Te inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e vem com a gente. Guaíba Esporte no YouTube. O rádio é um fenômeno quando falamos de prestação de serviços, agilidade, versatilidade e envolvimento. Na tragédia que atingiu o nosso estado, reafirmou sua importância participando ativamente com informações em tempo real, boletins do trânsito, o drama dos resgates, dos salvamentos, a solidariedade na entrega de mantimentos, de doações e a divulgação das campanhas. Toda essa conexão e proximidade com as pessoas em qualquer lugar estabelece um laço de confiança, gerando reputação e credibilidade. É a emoção dos fatos chegando em várias plataformas. O rádio vai ser fundamental na reconstrução do Rio Grande do Sul, mobilizando, engajando e propagando mensagens de forma democrática para todos. Anuncie no rádio, uma campanha AGERT. Apoio ARP, Sinapro RS, Radioativa Produtora e Integrada Comunicação. Apoio Rádio Guaíba. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Vamos avançando, el sol de um dia novo nos vai iluminar. Está chamando a atenção do mundo a mobilização de uma frota norte-americana para a costa da Venezuela. Afinal, são 3 destroyers equipados com mísseis teleguiados, um submarino de combate e aviões de guerra, envolvendo um contingente de 4.000 fuzileiros navais. Qual é o mote desta mobilização? No dia 8 de agosto, o presidente Trump ordenou ao Pentágono utilizar as Forças Armadas para fazer cumprir a lei perante os cartéis estrangeiros de narcotráfico. A ordem proporcionou uma base legal para empreender operações militares diretas contra grupos de narcotraficantes, mesmo em território estrangeiro, assim como em suas respectivas águas territoriais. Então, o mote é o combate ao narcotráfico, que faz entrar, entre outros, a droga fentanil no território americano. Mas por que a Venezuela? A justificativa apresentada por Washington é a necessidade de combater cartéis de drogas, que, segundo as autoridades americanas, operam sob proteção do regime chavista. O DEA, a Administração de Controle de Drogas, acusa o entorno de Maduro de ter transformado a Venezuela em base de um narcotráfico internacional e afirma ter interceptado mais de 30 toneladas de cocaína relacionadas a aliados do presidente, além de outras 7 toneladas diretamente ligadas a ele. O aumento da pressão não se restringe a Maduro. Os Estados Unidos também fixaram recompensas por informações que levem à captura de Vladimir Padrino López, ministro da Defesa da Venezuela, e Diosdado Cabello Rondón, ministro do Interior e uma das figuras mais influentes do chavismo. Autoridades dos Estados Unidos afirmam ainda ter confiscado cerca de 700 milhões de dólares em bens vinculados a Maduro, incluindo jatos, veículos e ativos financeiros. Estados Unidos consideram o ditador Nicolás Maduro chefe de uma organização do narcotráfico, denominada Los Soles. E esta visão não é de agora, do governo Trump. Já vem desde o governo Biden, que havia divulgado um cartaz com a foto de Maduro, oferecendo uma recompensa de 25 milhões de dólares por sua captura. Trump deu sequência a esta ação, duplicando a recompensa, passando para 50 milhões de dólares. Isto
para quem oferecesse informações que levassem à prisão de Maduro. No mínimo curioso, pois todo mundo sabe onde fica o Palácio Miraflores, sede do governo venezuelano, onde ele despacha. Há a convicção entre os norte-americanos e que se espalha por outros países da América Latina de que a Venezuela está sob um narcogoverno, que Maduro é o líder do cartel Los Soles. A crença é de que há no país uma aliança entre governo, militares e narcotráfico. Diosdado Cabello, ministro do Interior e da Justiça e número 2 do chavismo, rechaça que seu país seja produtor e distribuidor de drogas e diz que molesta os Estados Unidos que tenhamos derrotado o narcotráfico, que tenhamos exterminado os bandos criminosos no país. E aí a pergunta que se impõe: terminaram com o narcotráfico ou se associaram a ele? Afinal, especialmente aqui na América Latina, é uma luta intensa dos governos sem conseguir sufocar o narcotráfico. Até mesmo a Colômbia, que depois de muito tempo e com a ajuda dos Estados Unidos, derrotou os cartéis de Medellín e Cali, hoje convive novamente com o enfrentamento às drogas. Então, esta tranquilidade na Venezuela pode ser fruto de uma associação, como vem sendo denunciado pelo governo norte-americano. Diante da aproximação da frota dos Estados Unidos, Maduro fez uma convocação às milícias para defender a pátria. Essas milícias são uma criação do ex-presidente Hugo Chávez e foram aumentadas e aprimoradas por Maduro. São grupos de pessoas sem qualificação que receberam armamentos e motos para combater adversários do governo. Conseguiram, por exemplo, acabar com os protestos populares contra os desmandos do governo. Protestos, inclusive, contra as eleições fraudulentas. Sempre que acontecia um protesto, esses milicianos apareciam atirando contra aqueles que protestavam. E assim, depois de muitas mortes, ninguém mais se atreveu a sair às ruas para protestar. O detalhe é que a ameaça agora contra o regime não é interna. A ameaça é uma frota da nação mais poderosa do mundo que chega junto à costa da Venezuela. Mas a grande indagação que fica é sobre o que fará essa frota. Custa crer que vá atacar a Venezuela, ou mesmo que irão mandar um comando a Caracas para sequestrar Maduro. Parece mesmo que será uma ação apenas intimidatória e um recado com relação às intenções de Maduro de invadir a vizinha Guiana e tomar a província de Essequibo, que ele já colocou no mapa venezuelano como sendo pertencente ao seu país. Enfim, razões para pressionar Maduro e seu regime fraudulento não faltam. O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. Direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Biol 2000. Cindy Lojas Porto Alegre. Vantagem é estar aqui. O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. Direção-geral,
Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Biol 2000. Cindy Lojas Porto Alegre. Vantagem é estar aqui. Expanda e desenvolva teu negócio com a gente. Associe-se e aproveite os benefícios. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimento, mau cheiro e transbordamento. Para limpeza de pias, ralos, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicação. É o Biol 2000, um produto biológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você pede pelo sistema de teleentrega 97401-2992. Vou repetir, 97401-2992. E receba em sua residência ou em sua empresa o Biol 2000. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção Jurandir Soares.